Você nunca vai saber se chegou, se você não sabe para onde está indo. Você nunca vai saber se está no caminho certo, se você não tem direção, se você não tem destino. Agora, olha isso aqui comigo, em Gênesis, por favor. 25, a partir do 31. Estou ficando velho e vou botar o óculos. Então disse Jacó, quem disse? Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, irmão de Jacó, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, guisado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou, repete comigo, desprezou Esaú a sua primogenitura. Deixa eu te falar uma coisa. Um princípio que você tem que aprender é que você perde tudo aquilo que despreza. A Bíblia diz que Mical desprezou Davi em seu coração, porque ele entrou dançando na presença do Senhor com a arca. E o último versículo dessa história diz, e Mical nunca teve filhos. Golias desprezou Davi, porque Davi era pequeno e ruivo, e perdeu para ele. Porque você vai sempre perder o que você despreza. Então não reclame do carro que você tem hoje, porque você não sabe como seria o amanhã sem ele. Não reclame do marido que você tem. Pastor, mas quando eu casei com ele, ele era um galã. Agora ele está um galão. Viu? Você não viu o futuro, escolheu. Mas agora, irmão, tá cheio de aplicativo bom na internet. Pelo menos no Instagram ele vai ficar bonito. Dá aquela emagrecida. E a gente tem muita dificuldade de ver o futuro. E quando a gente não vê o futuro, a gente perde grandes oportunidades. Eu estava nos Estados Unidos há uns anos atrás, e um amigo meu estava investindo tudo que ele tinha comprando casas na Flórida. E eu falei, rapaz, você está gastando todo o seu dinheiro comprando isso. Olha, será que vai dar certo? Eu, que me considero um cara inteligente, tentando atrapalhar a vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de escutar a opinião dos outros e escute conselhos. Opinião qualquer um pode dar, conselho só quem te ama ou quem é especialista no assunto. Se a pessoa não te ama e não é especialista no assunto, nem escuta. Que ela sempre vai dar uma opiniãozinha qualquer, e até Facebook te dá opinião. Conselho é o que te direciona, e na multidão dos conselheiros, e não daqueles que opinam, é na multidão dos conselheiros que tem sucesso, diz a palavra. E eu estava ali dando opinião, na minha ignorância, falando, rapaz, será? E ele falou assim, Tiago, você sabe qual é a diferença de quem está comprando e quem está vendendo? Falei, qual? A visão de futuro. Quem olhou o futuro já viu que os Estados Unidos vai sair dessa crise, e aí tudo que eu comprei por 50 mil eu vou vender por quanto? 300, 250, 400, não importa. Foi o que aconteceu 3 anos, 4 anos depois. Ele ficou rico, virou um grande investidor, porque ele viu o futuro e eu não. Essa história é a mesma de Jacó e Esaú. Jacó chega para Esaú e fala assim, me vende a sua primogenitura. Um queria comprar e o outro queria vender. Você compra ou vende de acordo com a tua visão. E Jacó falou, você me vende a tua primogenitura? Por quê? Jacó, desde pequeno, lutava por uma bênção. Ele foi o único homem na Bíblia que lutou com Deus e prevaleceu, diz a palavra. Ele lutou com um anjo e ganhou. Porque ele sabia que, como irmão mais novo, ele não tinha acesso total à bênção, porque a bênção estava com o primogênito. Então ele tenta comprar aquela primogenitura porque ele estava de olho no futuro. Lá no futuro ele sabia que somente com a bênção da primogenitura ele seria o pai de Israel. Ele teria acesso ao que foi prometido ao seu avô Abraão. Ou seja, a bênção, a prosperidade, o que ele precisava estava em cima de uma primogenitura. Então ele começou a investir tudo o que ele podia para comprar a primogenitura. Você compra ou vende de acordo com a tua visão. E aí Esaú fala o seguinte, tudo bem, eu te vendo, para que me serve isso se eu estou morrendo de fome, se eu vou morrer de fome? Posso te fazer uma pergunta? Quem aqui já ficou uma refeição sem comer? Agora para escandalizar, quem já ficou 2? Diminuiu. Agora, hein? Quem já ficou um dia inteiro sem comer, 24 horas sem comer? Morreu? Quem morreu, levanta a mão, morreu. Nenhuma alma penada? Então graças a Deus. Olha só, se você ficar 2 dias sem comer, você morre? Se ficar 3 e 4, não morre. Como é que Esaú me diz
que estava morrendo de fome, que ia morrer se ele estava uma manhã caçando. É porque quando você foca na tua necessidade, você vende o que tem de mais precioso. Você olha a tua necessidade, foca, coloca a tua esperança, coloca a tua força, coloca tudo que você está vendo na necessidade e você acaba se livrando daquilo que no futuro é uma chave que abre a porta para o teu destino. Ou você vive pela tua necessidade, ou você vive pela visão. Jacó estava com visão, queria comprar. Esaú estava na necessidade, queria vender. E quando você começa a ter visão, quando você começa a descobrir quem é, enquanto você não descobre quem é, por exemplo, foi porque meu filho descobriu que era menino, que ele falou, poxa, eu quero casar. Porque eu vi meu pai casou, meu tio casou, meu avô casou. Ele começou a perceber. Quando você começa a descobrir quem é você, você começa a colocar os olhos no futuro. A palavra de hoje é o seguinte: propósito e destino. Se você não descobrir o teu propósito de vida, ou seja, para aquilo que você nasceu para fazer, você nunca vai saber para onde ir. E entre o propósito da sua vida, que você pode descobrir até hoje para quem está perdido na vida, e o destino, tem uma coisa muito chata chamada processo. E qual é a grande, entre aspas, injustiça bíblica? É que Deus, Ele revela o teu destino, mas nunca mostra o processo. Ele chamou José e falou assim, José, tá aqui, olha esse sonho, ó. Vamos prostrar diante de você. Olha só, teu feixe ficou em pé, dos teus irmãos se prostraram, você vai governar, José, yes. Só que tem um problema, José fala, Senhor, os seus irmãos de sangue vão te vender, vão te jogar numa cova, aí você vai para o Egito, aí você vai sofrer todos os abusos que um escravo sofre. Aí quando você entrar na casa de Potifar achando que está se dando bem, a mulher dele vai te injustiçar, vai te perseguir, você vai ser jogado numa prisão. Mas fique tranquilo, José, que é só por alguns anos. Quem aceitaria o destino se o processo fosse revelado? Ninguém. Porque ninguém quer passar pelo que José passou, porque todas as pessoas tiveram que passar para ter o que tem hoje. Por isso que Deus aponta o futuro. Então, entre o propósito, a descoberta do propósito, que a gente fala no capítulo 1 desse livro, o primeiro capítulo chama-se Quem é você? Qual o teu propósito? Eu chamo de ICP, uma ideia central permanente. Você precisa descobrir hoje a ideia central que rege a tua vida, senão você não vai conseguir colocar os olhos no futuro. Você vai ficar vivendo um dia após o outro, vai ficar se lamentando pelas dores, vai ficar parando diante de qualquer contrariedade. Tudo vai te fazer desistir, tudo te machuca. O irmão te olhou e machuca. A irmã veio mais arrumada e fala, pomba gira isso aí, sim. Porque você está sempre feridinho. Mas é lá em São Paulo que acontece essas coisas, aqui não. Está sempre feridinho, por quê? Porque você não sabe quem é você. Aí você copia os outros, tudo que os outros fazem te ofende. Deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri minha ICP alguns anos atrás, minha ideia central permanente, o meu propósito de vida. Sabe o que eu descobri, pastor? Que eu era um treinador de pessoas. Quando todo mundo queria jogar bola quando era criança, eu queria ser o técnico. Todo mundo ia jogar FIFA, só que eu jogava L-Foot. Quem jogou L-Foot? Lembra do L-Foot? L-Foot tu era o técnico, não tinha jogo, era um jogo de maluco, porque não tinha jogo. Você era o técnico, você armava o time e ficava esperando um resultado sem ver o jogo. Ganhei. Hã? 3-4-3. Eu jogava L-Foot. Quando eu comecei uma agência de turismo, eu queria levar as pessoas para estudar e não para passear. Todo mundo, mas eu paguei para passear. Eu falei, não, mas vamos passar na faculdade rapidinho, fazer um curso. Eu queria botar as pessoas para treinar de qualquer jeito. Então sabe o que eu descobri? Que se fosse um time de futebol, eu seria o Tite. Eu seria o técnico, não seria o Neymar. E quando eu descubro que eu sou o Tite, eu não posso ficar afetado porque o Neymar ganha mais do que eu. Eu não posso ficar feridinho porque o Neymar aparece na televisão e eu não. Eu não posso querer fazer gol porque eu treino, não faço gol. Quando você descobre quem é você não tem mais inveja, competição, você não se afeta com crescimento nem com a queda de ninguém, porque você sabe quem é e para onde está indo. Uma pessoa que não descobre a ideia central que rege a sua vida, ela não consegue decidir quem anda com ela. É muito fácil decidir os contratos que eu assino e os que eu não assino. Hoje eu estou numa fase da minha vida que não para de chegar contrato para assinar. É de editora, é não sei o quê. Nosso livro foi publicado em 32 países, em idiomas diferentes. E aí, não para de chegar contrato. Como é que eu seleciono o contrato que eu assino e que eu não assino? Como é que eu seleciono a pessoa que anda comigo e que não anda? Que se conecta, que tem algum tipo de networking comigo ou não? É pelo propósito que eu vivo. Eu não me conecto com as pessoas pelo dom que ela tem, pelo talento que ela tem, sim pelo propósito pelo qual ela vive.
Porque o talento pode te levar muito alto, mas o comportamento te mantém ou não. E comportamento está diretamente ligado a propósito. Eu me comporto como eu me comporto porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, então me comporto assim. E não adianta vir problemas, dificuldades, tentações, o que for. Eu não mudo quem eu sou, porque eu já descobri. Eu só oscilo quando eu não tenho certeza do que eu fui chamado para fazer. Então, como treinador, agora eu descobri meu propósito. Eu sei as pessoas que eu posso andar, não. Se eu ganho dinheiro, fiz um investimento, vendi um imóvel, eu sei onde botar o dinheiro e onde não colocar. O capítulo 10 desse livro fala sobre riqueza inteligente. O que é riqueza inteligente? É quando você investe aquilo que Deus te confiou no seu propósito de vida. Deixa eu te ensinar uma coisa. Todo dinheiro que você botar fora do teu propósito, pode ser num carro, num apartamento, numa viagem, no que for, fora do teu propósito é um dinheiro jogado no lixo. Não vai preencher aquele vazio que fica. Você vai comprar o carro, vai passar um mês e falar, mas saiu o outro novo, né? Nada te completa, porque o dinheiro, ele só serve para potencializar e não para completar. Esse dia chegou uma pessoa para mim e falou o seguinte, Tiago, como é que eu descubro se eu já estou vivendo o meu propósito? Eu falei, é fácil. Ele, mas é fácil? Claro, se eu te desse 10 milhões de dólares hoje, o que você faria amanhã? Ah, meu Deus, eu ia para Nova York, eu ia curtir a vida. Eu vou desaparecer. Eu falei, você não está vivendo o seu propósito. Como é que você sabe? Você é Deus? Porque a pessoa fica com raiva quando é confrontada, né? Você é Deus, por acaso? Eu falei, não, é porque para quem tem propósito, se eu ganhar 10 milhões de dólares hoje, a minha agenda vai continuar a mesma amanhã. É claro que eu não preciso andar com o mesmo carro, talvez possa melhorar a casa, talvez mude meus filhos de escola, eu posso potencializar as coisas, mas não mudar a minha vida, porque eu já vivo o meu propósito, com dinheiro ou sem dinheiro, contigo ou sem tigo, eu vou continuar vivendo o que Deus me chamou para fazer, voltar amanhã onde eu tinha que estar, voltar sexta-feira onde eu tinha que estar, voltar com a mesma esposa, voltar com o mesmo evento, voltar com o mesmo trabalho, com a mesma equipe. Eu posso potencializar uma coisa ou outra, mas não mudar, porque eu já vivo o meu propósito. Eu não preciso que caia nada do céu, eu não preciso ganhar na loteria, eu não preciso fazer de nada para cumprir meu propósito, porque prosperidade não é ter dinheiro, é ter tudo o que você precisa para cumprir o seu destino nessa terra. E Deus está te dando isso hoje. Deus vai dar tudo o que você precisa para cumprir o teu propósito na terra. Então eu descobri meu propósito. Aí quando eu descubro minha ideia central permanente, eu começo a colocar os olhos no futuro. Eu sou um treinador de pessoas, então eu quero ter uma universidade, eu quero ter um instituto, eu quero fazer isso. Eu começo a pensar um monte de coisa, mas entre o propósito que está aqui e o destino que está aqui, tem um processo. O processo trabalha com tempos. Repete comigo, tempos. Se tem uma coisa difícil de se lidar nessa vida é com o tempo certo. Uma coisa grave isso, uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Veja comigo a história de Jesus. Quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias, o diabo se aproxima dele e começa a tentá-lo. Uma das tentações ele leva a Jesus num alto monte, mostra os reinos do mundo, as nações do mundo e fala o seguinte, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que ele ia dar? As nações do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é inteligente. Quem é o rei das nações? Muito bem, a escola dominical está funcionando. Jesus. Ele comprou para si toda a língua, tribo e nação. É dele. Onde é que ele comprou isso? Muito bem, minha irmã. Na cruz. Acertou. Jesus comprou as nações aonde? Na cruz. Fica com medo de falar, não, foi na cruz mesmo. Está traumatizado que não passou no Enem e vai devagar, né? Foi na cruz. Agora, quanto tempo faltava do deserto para a cruz? 3 anos. O que o diabo fez? Quando ele vê uma movimentação espiritual na sua vida, vê que Deus está te usando, vê que as coisas estão acontecendo, ele começa a tentar atrasar você. Aí bota problema, contrariedade, perdas, frustrações. O que são frustrações? Expectativas não atendidas. Você estava esperando, não acontece. E coloca dores. E as dores são inevitáveis, você vai ter que aprender a lidar com elas. Elas chegam sim ou sim, mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Você decide se vai sofrer ou não. Tem gente que usa a dor para crescer. Tem gente que usa a dor para sofrer. Mas isso tudo vem sobre a tua vida e você fica completamente perdido. Elas vão chegando, as dificuldades, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde está indo, você não sabe quem é. Então tudo te derruba, tudo te desanima, qualquer pessoa te ofende. Você vê uma frase no Facebook e acha que é indireto, foi para você, fica 2 dias sem falar com a pessoa.
Foi para você essa, meu irmão? Foi ali para a irmã lá. Porque essa é a grande dificuldade, quando você não sabe quem é. Quando você não sabe para onde está indo. Quando você não sabe viver o processo. E aí Jesus, presta atenção, Jesus, ele comprou para si a toda a tribo, língua e nação na cruz. Faltavam 3 anos para a cruz. Quando o diabo não consegue te atrasar com os problemas, com as dificuldades, ele vê que não vai ter jeito contra você, ele para de tentar te atrasar e começa a adiantar as coisas. Porque ele só quer que você faça as coisas fora do tempo. Não importa se são coisas boas ou ruins. Se for fora do tempo, vai dar errado. Então ele fala, qual é o propósito mesmo? É comprar as nações. Pega as nações e entrega antes. Quantas coisas vêm antes do tempo e a gente pega? A Bíblia diz, a herança tomada antes do tempo vem a ser maldição. Provérbios. Tudo que você pega antes do tempo, fora do tempo, é maldição. E qual é o problema do processo? É que no processo você tem muitos atalhos. No processo você quer aquele escape. Quando você está passando pelos processos da vida, o melhor processo que existe, o melhor treinamento que existe é a tua rotina. Davi foi treinado na sua rotina, cuidando de ovelhas. Jesus foi treinado na carpintaria em Nazaré. Os grandes homens e mulheres foram treinados na rotina. Você não precisa sair daqui para ser treinado na escola fantástica espiritual mundial para ser alguém. Porque na sua rotina você já tem sido treinado. Deus já está vendo quem é você e quem não é você. O que você faz e o que você não faz. O que as pessoas sabem de você é apenas a sua reputação. Mas o que importa mesmo para Deus é a integridade. É aquilo que você faz quando ninguém está te olhando.